Resolução COFITO 525/2025. Estabelece o Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia. O plenário do Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional resolve aprovar o Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia, nos termos das normas contidas na presente resolução. Capítulo 1º. Disposições preliminares. Artigo 1º. O Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia trata dos deveres do fisioterapeuta, no que tange ao controle ético do exercício de sua profissão, sem prejuízo de todos os direitos e prerrogativas assegurados pelo ordenamento jurídico. Parágrafo 1º. Compete ao Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional zelar pela observância dos princípios deste Código, funcionar como Conselho Superior de Ética e Deontologia Profissional, além de firmar jurisprudência e atuar nos casos omissos. Parágrafo 2º. Compete aos Conselhos Regionais de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional, em suas respectivas circunscrições, zelar pela observância dos princípios e diretrizes deste Código e funcionar como órgão julgador em primeira instância. Parágrafo 3º. A fim de garantir a execução deste Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia, cabe aos inscritos e aos interessados comunicar e observar as normas relativas ao Código de Processo Ético, para que os Conselhos Regionais e Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional possam atuar com clareza e embasamento, fatos que caracterizem a não observância deste Código de Ética. Artigo 2º. O profissional que infringir o presente Código se sujeitará às penas disciplinares previstas na legislação em vigor. Capítulo 2º. Das responsabilidades fundamentais. Artigo 3º. Para o exercício profissional da fisioterapia, é obrigatória a inscrição no Conselho Regional da circunscrição, em que atuar na forma da legislação em vigor, mantendo obrigatoriamente seus dados cadastrais atualizados junto ao sistema COFITO/CREFITOS. Parágrafo 1º. O fisioterapeuta deve portar sua identificação profissional sempre que em exercício. Parágrafo 2º. A atualização cadastral deve ocorrer minimamente a cada ano, respeitadas as regras específicas quanto ao recadastramento nacional. Artigo 4º. O fisioterapeuta presta assistência ao ser humano, tanto no plano individual quanto coletivo, participando da promoção da saúde, prevenção de agravos, tratamento e recuperação da sua saúde e cuidados paliativos, sempre tendo em vista a qualidade de vida, sem discriminação de qualquer forma ou pretexto, segundo os princípios do sistema de saúde vigente no Brasil. Artigo 5º. O fisioterapeuta avalia sua capacidade técnica e somente aceita atribuição ou assume encargo, quando capaz de desempenho seguro para o cliente/paciente/usuário, em respeito aos direitos humanos. Parágrafo único. No exercício de sua atividade profissional, o fisioterapeuta deve observar as normatizações e recomendações relativas à capacitação e à titulação emanadas pelo Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional. Artigo 6º. O fisioterapeuta protege o cliente/paciente/usuário e a instituição/programa, em que trabalha contra danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência por parte de qualquer membro da equipe de saúde, advertindo o profissional faltoso. Parágrafo único. Se necessário, representa a chefia imediata, a instituição, ao Conselho Regional de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional ou outros órgãos competentes, a fim de que sejam tomadas as medidas cabíveis para salvaguardar a saúde, a participação social, o conforto e a intimidade do cliente/paciente/usuário e das famílias, ou a reputação profissional dos membros da equipe. Artigo 7º. O fisioterapeuta deve comunicar à chefia imediata da instituição em que trabalha, ou à autoridade competente, fato que tenha conhecimento, que seja tipificado como crime, contravenção ou infração ética. Artigo 8º.
O fisioterapeuta deve se atualizar e aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais, amparando-se nos princípios da beneficência e da não maleficência, no desenvolvimento de sua profissão, inserindo-se em programas de educação continuada e de educação permanente. Artigo 9º. Constituem-se deveres fundamentais do fisioterapeuta, segundo sua área e atribuição específica. Inciso 1º. Assumir responsabilidade técnica por serviço de fisioterapia, em caráter de urgência, quando designado ou quando for o único profissional do setor, atendendo a resolução específica. Inciso 2º. Exercer sua atividade com zelo, probidade e decoro e obedecer aos preceitos da ética profissional, da moral, do civismo e das leis em vigor, preservando a honra, o prestígio e as tradições de sua profissão. Inciso 3º. Utilizar todos os conhecimentos técnicos científicos, a seu alcance e aprimorá-los contínua e permanentemente, para promover a saúde e prevenir condições que impliquem em perda da qualidade da vida do ser humano. Inciso 4º. Manter segredo sobre fato sigiloso, de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional, e exigir o mesmo comportamento do pessoal sob sua direção, salvo situações previstas em lei. Inciso 5º. Colocar seus serviços profissionais à disposição da comunidade em caso de guerra, catástrofe, epidemia ou crise social, sem pleitear vantagem pessoal incompatível com o princípio de bioética de justiça. Inciso 6º. Oferecer ou divulgar seus serviços profissionais de forma compatível com a dignidade da profissão e a leal concorrência. Inciso 7º. Cumprir os parâmetros assistenciais e o referencial nacional de procedimentos fisioterapêuticos normatizados pelo COFITO. Inciso 8º. Cumprir e fazer cumprir os preceitos contidos neste Código, independente da função ou cargo que ocupa, e levar ao conhecimento do Conselho Regional de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional o ato atentatório a qualquer de seus dispositivos, salvo as situações previstas em legislação específica. Artigo 10. É proibido ao fisioterapeuta: inciso 1º. Negar a assistência ao ser humano, ou à coletividade em caso de indubitável urgência. Inciso 2º. Recomendar, prescrever e executar tratamento, ou nele colaborar, quando: alínea A. Desnecessário. Alínea B. Proibido por lei, ou pela ética profissional. Alínea C. Atentatório à moral ou à saúde do cliente/paciente/usuário. Alínea D. Praticado sem o consentimento formal do cliente/paciente/usuário, ou de seu representante legal ou responsável, quando se tratar de menor, ou incapaz. Inciso 3º. Praticar qualquer ato que não esteja regulamentado pelo Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional. Inciso 4º. Autorizar a utilização ou não coibi-la, mesmo a título gratuito, de seu nome, ou de sociedade que seja sócio, para atos que impliquem na mercantilização da saúde e da fisioterapia em detrimento da responsabilidade social e socioambiental. Inciso 5º. Divulgar, para fins de autopromoção, declaração, atestado, imagem ou carta de agradecimento emitida por cliente/paciente/usuário ou familiar deste, em razão de serviço profissional prestado. Inciso 6º. Deixar de atender a convocação do Conselho Regional de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional a que pertencer, ou do Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional. Inciso 7º. Usar da profissão para corromper a moral e os costumes, cometer ou favorecer contravenções e crimes, bem como adotar atos que caracterizem assédios moral ou sexual. Inciso 8º. Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas e religiosas quando no exercício de suas funções profissionais. Inciso 9º.
deixar de comunicar ao Conselho Regional de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional, recusa, demissão ou exoneração de cargo, função ou emprego, que foi motivada pela necessidade de preservar os legítimos interesses de sua profissão.